compartilhar uma dica com você, baseada num caso real que nós tratamos. Eu falo especialmente com você, mãe ou pai, que tem um filho, mas o seu cônjuge não está mais no casamento, seu ex-cônjuge, né? O pai da criança, o pai do jovem ou da jovem. Você que é mãe solo, pai solo, ou talvez já está até em outro relacionamento. O pai do seu filho ou da sua filha, a mãe da sua filha e do seu filho não está mais com você. Por qualquer motivo. Qual é a pior coisa que você pode fazer para essa criança agora? Sabe qual é a pior coisa? É você falar mal do pai dele ou dela. Não se faz isso. Nunca, jamais. Se você ama o seu filho, se você quer o bem do seu filho no futuro, não fale mal, não pinte a imagem do pai ou da mãe dele de forma negativa. Por quê? Ainda que você esteja até falando a verdade, ainda que você esteja até correto na sua posição. Olha, por exemplo, às vezes a mãe, o pai fala assim, seu pai não presta, seu pai me traiu, seu pai é um bêbado, seu pai é um irresponsável, sua mãe é isso assim, sua mãe te abandonou. Por mais que você esteja certo ou certa naquilo que você está falando, você está fazendo um grande mal ao seu filho. Por quê? Porque o filho não tem estrutura para ver a mãe ou o pai com aqueles olhos. Não tem estrutura. Você pode pensar que ele tem que saber a verdade, para ele saber quem é o pai, para ele saber quem é a mãe, tem que saber, ele vai saber lidar, ele tem que crescer e saber a verdade. Não, ele não tem estrutura para saber essa verdade. Ele não tem estrutura para processar essa imagem negativa que você está falando do pai, que pode até ser verdadeira. Ele não tem essa estrutura, não tem estrutura. Você claramente não tem estrutura, porque se você tivesse estrutura, você não estaria falando para uma criança. Né? Você que é adulta, você que é adulto, talvez não esteja com estrutura para lidar com o que o teu ex, tua ex fez com você, que dirá a criança. Então não presuma que a criança vai saber separar. Às vezes a mãe, o pai fala isso, né? Para ficar bem aos olhos da criança. E às vezes para se vingar do pai que abandonou, da mãe que abandonou. Mas você está fazendo um péssimo trabalho como o único pai que ficou, a única mãe que ficou na vida dessa criança. Porque ela vai crescer provavelmente revoltada, com sensação de abandono, de rejeição, vai desenvolver uma mágoa, vai criar repulsa pelo sexo oposto, enfim. E vai ter isso afetar a sua vida negativamente na juventude e na vida adulta. Então, quando a pessoa estiver adulta, aí sim, é adulto. Já passou lá dos seus 18, 20 anos, é adulto. Você quer ter uma conversa sobre o que realmente aconteceu lá na infância, ele quer ter essa conversa, tudo bem. Você tem que falar de uma forma muito equilibrada, mas quando a pessoa já tem a cabeça um pouco mais estruturada para poder lidar com isso. Fora isso, olha o lado positivo. O que eu vou falar então? Você não precisa falar o errado, você não precisa falar o mal. Fala o positivo, fala o bem. Não precisa denegrir a imagem da pessoa diante da criança, porque quem vai pagar é a criança, não tem nada a ver com isso. E você vai sofrer também porque esse filho vai ser problemático, vai te dar problema lá na frente. Então, não faça isso por tudo que é sagrado, tá bom? Por isso, sempre a melhor coisa é a prevenção, né? A prevenção é melhor que a cura. É melhor que o casamento dure para que os filhos cresçam de forma estável.
Mas se a separação foi inevitável, não continue a destruição do casamento sobre os filhos, colocando o filho contra o seu pai ou a sua mãe. Tá bom? Uma dica para você. Deus te abençoe.